Vamos lá, bom dia. Então, 3 de dezembro para fechar essa semana agora. Ontem importante foi que a OPEP, os principais países exportadores e produtores de petróleo, mantiveram os 400 mil barris de petróleo por dia ofertados para janeiro. Falaram que podem se juntar antes caso tenha alguma mudança ou caso a variante do vírus seja mais complicada e afete a demanda, para eles retirarem essas ofertas ou, se porventura os preços voltarem a explodir, aumentar a oferta para controlar o preço. Os Estados Unidos também falaram que por hora vão controlar esse aumento na oferta, uma vez que o petróleo, que chegou a bater 63 dólares, está agora 68, subindo hoje 2% agora, 7 horas da manhã, já chegou a bater 85 dólares. Então foi um forte recuo e isso tende a levar a inflação, dentre outros fatores, para baixo, uma vez que commodities afeta demais, como eu venho falando aqui diariamente. Hoje é um dia super importante na agenda dos Estados Unidos com o payroll, que mostra dados do mercado de trabalho, e ele é um dos termômetros importantes para a definição, junto com a inflação, da política monetária. Quando os Estados Unidos vão retirar o tapering, ou seja, parar de comprar mensalmente ativos ou diminuir de maneira mais drástica e principalmente subir a sua taxa de juros, tá? Na Europa, hoje saiu, depois de uma semana volátil, obviamente por conta das discussões sobre a nova variante e seus impactos, a inflação no mundo todo e o tapering dos Estados Unidos, ou seja, se os Estados Unidos vão retirar, como eu acabei de falar, essas compras de ativos mensais e a alta dos juros, as bolsas por lá ficaram voláteis e saíram dados de serviços na zona do euro como um todo, que veio praticamente em linha com o que o mercado esperava, né? Um crescimento, lembra que aquele acima de 50, expansão, abaixo de 50 é retração no PMI de serviços, e ele veio acima de 55, mas muito próximo ao que o mercado esperava. E vendas no varejo também, cresceu 0,2 no mês e 1,4 percentual ano a ano, tá? Ou seja, veio bem em linha com o esperado, mas foi um crescimento de qualquer maneira. E a Fitch, a agência de risco, rebaixou a Turquia para negativo, uma vez que eu falei aqui essa semana que a moeda já se desvalorizou mais de 60% em últimos 3 meses, porque o presidente Erdogan fica interferindo diretamente nas políticas monetárias do Banco Central e ele fez com que a Turquia descesse os juros já de 19 para 15, sendo que a inflação por lá está 20% ao ano, quando a meta do Banco Central é de 5%. Portanto, não tem autonomia nenhuma o Banco Central e algumas pessoas do governo que determinam a política econômica ou foram mandadas embora ou pediram para ser afastado por conta dessa intromissão absurda do executivo nas políticas monetárias, e isso vai bastante em linha com o que eu falei ao longo desse ano aqui, que a gente conseguiu aprovar no Brasil a autonomia do Banco Central nesse ano, e é um marco institucional extremamente importante. Falando no Brasil, o PIB ontem trimestral caiu 0,1%, tá? O que puxou para baixo foi o mercado agro, que recuou 8%, mas tem as explicações: alta dos insumos, que complica a importação, a logística, que ainda está conturbada com preços muito altos, principalmente nos containers, já começou a cair nas principais rotas, China, Los Angeles, por exemplo, mas mesmo assim ainda tem filas nos portos para exportar e transportar todas essas commodities, além da crise hídrica que o Brasil passou e superou, foi a maior dos últimos 90 anos, e isso complica, obviamente, a produção, tá? Dentro dos serviços, que representa 70% do PIB, houve um crescimento no PIB brasileiro, tá? Bom, ontem também foi aprovada no Senado a PEC dos precatórios. Como teve algumas mudanças, como eu mencionei ontem aqui, que, por exemplo, o precatório não mais vai ser pago até 2036, mas sim 2026, todo o espaço que abriu na PEC, né, no teto de gastos, vai ser usado para pagamento do Auxílio Brasil, e a PEC, consideradas prioritárias, serão pagas, uma vez que os precatórios voltados ao Fundo de Educação, criados lá atrás, eles poderão ser pagos fora do teto de gastos. Então ontem o mercado subiu bastante, mais de 3%,
E também, o outro ponto importante foi o STF, que eu não entendo por que cabe ao STF fazer isso de verdade, que eu não entendo dessa parte legal, mas de qualquer maneira o STF declarou a constitucionalidade do novo marco legal do saneamento e as ações subiram bem. Isso é super importante, uma vez que esse novo marco ele é muito mais flexível e aberto a novas empresas privadas para explorar o saneamento no Brasil, que ainda é muito ruim. Próximo a 50% das pessoas não tem saneamento básico ou água em casa. Então, portanto, explorar isso pelo mercado privado é muito mais eficiente, obviamente, e muito mais e tende a ter um preço muito mais acessível para todo mundo. Então, uma ótima sexta-feira a todos e um forte abraço.